E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta aí que fizeram no meu canal, no meu Instagram, na caixinha de perguntas, e que pode ser a dúvida de muita gente aí também, de muitos de vocês. E essa pessoa me pediu para explicar o porquê da redução do valor das cotas na data ex. Ou seja, depois que a empresa paga dividendos, por que no outro dia as cotas abrem com o valor dela do dia anterior, menos os dividendos pagos. E ele falou que muitos especialistas falam que os FIIs pagam esses dividendos através do valor dessas cotas e que esses dividendos por isso seriam fictícios. E ele não entende muito bem isso daí. Então, primeiro de tudo, eu queria já falar que, assim, não são especialistas que falam isso daí, tá? Porque os dividendos, eles não saem da cota, tá? Eles não saem da cotação. Os dividendos, todas as vezes, eles saem do caixa das empresas. Então, para a empresa pagar dividendo, ela tem que ter dinheiro em algum lugar. O lugar que elas têm esse dinheiro para pagar os dividendos, os proventos, né, são do caixa da empresa, né? Então, para mostrar para vocês aí, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre como funciona o patrimônio de uma empresa, tá? Bem resumidamente. O patrimônio das empresas, elas são divididas em duas partes, que são os ativos e os passivos. Dentro dos ativos, você tem os bens e os direitos. E nos passivos, você tem as obrigações. Os bens, eles podem ser tangíveis, intangíveis. Então, assim, eles podem ser tangível tudo que você pode tocar ali, né? Então, uma máquina, um móvel, um imóvel, terreno, dinheiro. Então, isso daí tudo são bens tangíveis. Bens intangíveis seriam coisas que você não pode tocar, mas que te geram dinheiro. Então, royalties, tecnologia, marca. Então, tudo isso que te gera dinheiro, mas que você não pode tocar. Os direitos seriam, por exemplo, uma loja de comércio, ela vende parcelado. Ela não recebeu o dinheiro ainda, mas ela tem o direito de receber aquele dinheiro, né? Então, isso daí é um direito dela também e entra no patrimônio dela também. É um bem dela, tá? E as obrigações seriam os passivos da empresa, seriam as dívidas que a empresa tem, né? Tudo que ela tem que pagar, o custo dela. Então, dito isso, eu vou mostrar aqui para vocês na tela dois exemplos, um exemplo de uma empresa fora da bolsa e uma que está dentro da bolsa, para vocês entenderem um pouco melhor como é que funciona isso daí. Então vamos lá, aqui eu tenho o exemplo da empresa A, que eu coloquei aqui, uma empresa qualquer, tá bom? Como eu disse para vocês, tem os ativos e os passivos, que formam o patrimônio da empresa, né? Dentro dos ativos nós temos os bens e os direitos, e nos passivos nós temos as obrigações, tá bom? E para resumir aqui um pouco para vocês, eu não coloquei todos os tipos de bens que tem aqui, né? Então eu botei aqui bens diversos e um bem que é de onde saem os proventos que eu falei para vocês, que é o caixa. Aqui eu coloquei o tipo de direito também, né, recebimentos, e as obrigações como as dívidas aqui. Só para resumir para vocês, para a gente entender melhor. Então assim, eu coloquei que essa empresa aqui é uma empresa pequena, né, ela não está listada em bolsa ainda, tá bom? Empresa pequena, normal. Para o nosso exemplo aqui de bens diversos, essa empresa aqui, ela tem 100 mil reais, né? Então, os equipamentos, os produtos, estoque, tudo que ela tem ali dentro dá 100 mil reais. De caixa, essa empresa tem 50 mil reais. De direito a receber, vamos dizer que essa empresa seja um comércio, então ela tem 25 mil reais para receber aí futuramente. Tanto a longo quanto a curto prazo, tá bom? De qualquer jeito, assim, resumindo, de recebimentos 25 mil reais. E de dívida, ela tem 25 mil reais. E aí, somando isso aqui tudo, vocês vão ver que o patrimônio dela dá esses 200 mil reais aqui. E aí isso aqui pode confundir um pouquinho, porque a dívida está aqui como somando, né? E por que eu botei a dívida somando aqui? Porque, por exemplo, se uma pessoa quiser comprar a sua empresa, você vai falar bem assim, ó, a minha empresa, de tudo que eu tenho lá, eu tenho 50 mil no caixa, eu tenho 25 mil para receber, eu tenho aqui dentro de equipamentos, de tudo que eu tenho aqui, 100 mil reais, então eu vou te vender isso daqui por 175 mil reais. Só que aí na hora você vai lembrar que você tem uma dívida de 25 mil reais. Se você vender por 175 mil, você vai ter que pagar os 25 mil reais ainda dela, né? Então você vai estar vendendo ela por 150 mil. Você vai estar vendendo ela por um valor mais baixo do que ela realmente vale, não é verdade? Então quando você vai vender uma empresa, a empresa você coloca essa dívida aqui junto. Por quê? Porque quem vai comprar a empresa vai comprar essa dívida aqui junto, né? Essa dívida agora vai ser do próximo proprietário, do novo proprietário. Então você soma essa dívida aqui junto no patrimônio da empresa. Então, para continuar exemplificando aqui para vocês, eu vou inicialmente não colocar nenhuma distribuição de proventos para essa empresa aqui para os sócios. Eu estou considerando que essa empresa aqui tem 2 sócios. Então, se ela não teve distribuição de proventos, né, não saiu nada do caixa dela, se eu fosse pegar essa empresa e vendesse por 200 mil reais, que é o valor dela aqui, cada sócio ia receber 100 mil reais. Então, digamos assim que cada cota dos sócios, se cada sócio tiver uma cota, vai valer 100 mil reais. Então aqui eu abri uma nova coluna aqui só para a gente comparar, para ficar um do lado do outro aqui, para
dá pra gente enxergar melhor isso daqui, tá? Então é a mesma empresa, tá? 100 mil reais de bens diversos, o caixa 50 mil reais, recebimentos 25 mil reais, dívidas 25 mil reais e o patrimônio dele de 200 mil reais, tá? Só que agora eu vou distribuir uma parte desse caixa aqui para os sócios, né? Para esses dois sócios aqui. Então eu vou distribuir aqui 50% desse caixa para esses dois sócios, ou seja, 25 mil reais. Vamos ver o que vai acontecer. 25 mil reais, então se tirou do caixa, né? Saiu do caixa, então o caixa caiu para 25 mil reais, era 50 mil, foi para 25 mil reais. Se você tirou 25 mil reais dessa empresa, do caixa dela, o patrimônio dela, que era 200 mil reais, agora passou para 175 mil reais, correto? E cada sócio aqui, como são dois, cada sócio aqui recebeu 12.500 reais. 25 mil dividido por 2, que dá 12.500 reais. Se você fosse pegar e vender essa empresa hoje, você não iria mais vendê-la por 200 mil reais, porque os sócios já pegaram 25 mil reais do caixa dela. Então você iria vender por 175 mil reais. Ou seja, a cota do sócio agora, de cada sócio, está valendo R$ 87.500, que seria o valor que cada sócio receberia se fosse vender essa empresa por 175 mil reais, que é o valor agora que ela vale, já que foi retirado os proventos do caixa dela. E agora, para exemplificar aí, nós vamos fazer como empresa, como se ela já estivesse na Bolsa de Valores. E nós vamos usar os mesmos parâmetros para ficar mais fácil aí da gente entender os exemplos. Então aqui, ó, uma empresa B, qualquer aí, em bens diversos. Eu coloquei aqui que ela tem 1 bilhão de reais. No caixa dela, ela tem 500 milhões de reais de recebimentos, ou seja, valor futuro que ela vai receber ainda, 250 milhões, e tem uma dívida de 250 milhões. Então, se você somar isso tudo aqui, você vai ver que ela tem um patrimônio de 2 bilhões. Então, se uma pessoa chegasse lá e ela não estivesse na Bolsa, uma pessoa quisesse comprar essa empresa, ela ia ter que pagar 2 bilhões de reais para conseguir comprar essa empresa. Só que a gente tem uma diferença agora, porque depois que a empresa entra na Bolsa, ela não seria mais comprada por esse valor, né? O valor apenas do patrimônio dela. Então vamos imaginar agora que essa empresa aí tivesse 200 milhões de ações no mercado, tá bom? Independente da quantidade de sócios, ela tivesse 200 milhões de ações no mercado. Então quanto que valeria cada ação dela? Teria que dividir 2 bilhões de reais por 200 milhões de ações. E isso daria 10 reais. Ou seja, se uma pessoa quisesse comprar essa empresa desse jeito aqui, pelo patrimônio dela, ela ia dar 2 bilhões de reais. Se um sócio tivesse uma ação, esse sócio ia ganhar 10 reais, que é dividir entre todas essas ações. Porém, na Bolsa, não é assim que acontece, né? Se você for comprar uma empresa que já está na Bolsa, você não vai comprar ela pelo patrimônio dela, pelo valor do patrimônio dela realmente, né? Por quê? Porque na Bolsa, essa empresa, ela pode valer mais ou menos do que o valor do patrimônio dela, né? Que depois que ela entrou na Bolsa, o que vale é o valor dela de mercado, o valor que as pessoas estão dispostas a pagar pelo preço dela, pela ação dela. Então, por exemplo, aqui, ao invés de 10 reais, na Bolsa, essa empresa aqui poderia estar valendo, por exemplo, 15 reais por ação. E se ela vale 15 reais por ação, o valor dessa empresa já não é mais 2 bilhões. O valor dessa empresa é 200 milhões de ações vezes 15 reais, que é 3 bilhões. Então, se uma pessoa quisesse comprar essa empresa 100%, ela teria que pegar 3 bilhões e pagar a todos os acionistas, a todos os sócios dessa empresa e comprar todas as ações delas por 15 reais. Claro que isso é teoria, né, gente? Eu tô só dando um exemplo pra gente, né? E aqui nesse exemplo, eu não coloquei distribuição de proventos ainda, então proventos por cota foi 0, né? Igual aquele exemplo da empresa anterior que eu dei. Então cada cota aqui continuaria valendo 15 reais. E como eu fiz com a outra empresa, eu vou fazer igual aqui com essa empresa, né? Então eu coloquei uma nova coluna aqui para mostrar como funcionaria com a distribuição dos proventos. Então essa empresa aqui, ó, ela continua valendo em bens diversos 1 bilhão de reais. No caixa dela ela tem 500 milhões de reais ainda. Recebimentos 250 milhões, dívidas 250 milhões. Então o patrimônio dela mesmo ali é 2 bilhões de reais. Essa empresa também continua com 200 milhões de ações no mercado. O preço dela 15 reais para ficar igual, tá? E o valor dela é 3 bilhões de reais, correto? Tudo igual que nem tá ali. Só que agora nós vamos distribuir proventos, né? E como eu fiz lá em cima para ficar parametrizado a mesma quantidade que eu distribuí lá em cima, né, em percentual, eu vou distribuir também 50% do caixa dessa empresa, porque, que nem eu falei no começo, os proventos vêm do caixa, sempre. O dinheiro de provento sempre tem que estar em algum lugar, e esse dinheiro vai para o caixa, depois vai para os acionistas. Então aqui, como tem 500 milhões no caixa, eu vou distribuir aqui 250 milhões de reais. Então, distribuindo 250 milhões de reais, a gente vê aqui, ó, que o caixa da empresa foi para 250 milhões de reais, né, porque eram 500 milhões, foi para 250 milhões.
O valor do patrimônio dessa empresa foi para 1 bilhão 750 milhões, claro, saiu 250 milhões do caixa, né? Se uma pessoa viesse comprar ela, não ia comprar por 2 bilhões mais. Ia comprar pelo valor dela menos o caixa que saiu. Ia comprar por 1 bilhão 750 milhões. Da mesma forma, como ela entrou na bolsa agora, e como eu mostrei para vocês aqui, o valor dessa empresa não é mais esse patrimônio aqui, e sim a quantidade de ações vezes o preço da cota, da cotação depois que ela entrou na bolsa de valores, então aqui é a mesma coisa. Tá? Se alguém chegasse hoje para comprar essa empresa sem ela ter distribuído dividendos, ia ter que comprar todas as cotas, todas as ações dela. Então ele ia ter que pagar 3 bilhões de reais. Só que agora saiu 250 milhões do caixa dela. Como saiu 250 milhões do caixa dela, se uma pessoa quisesse comprar essa empresa 100%, ela não ia mais pagar 3 bilhões de reais por essa empresa. Ela ia pagar 2 bilhões 750 milhões. Por quê? Porque 250 milhões do caixa já foram distribuídos. Então não faria sentido ela pagar mais do que realmente a empresa está valendo ali no mercado, né? Como que aconteceria isso? Ela teria que comprar todas as ações dessa empresa. Então aqui vocês vão ver que se eu peguei 250 milhões de reais do caixa e dividir entre os acionistas por 200 milhões de ações, cada um vai receber 1,25 de dividendos, né, de proventos aqui. E por que a cotação cai? É porque saiu da cotação? Não, gente. É porque saiu do caixa da empresa. Então, o patrimônio dela agora não vale mais 3 bilhões de reais. Ele vale agora 2 bilhões 750 milhões. Por quê? Porque os 250 milhões saíram do caixa da empresa. Então, se uma pessoa hoje pegasse e comprasse todas as ações dessa empresa, 100% das ações, ela não iria mais pagar 15 reais. Por que ela não iria pagar mais 15 reais? Porque essa empresa não vale mais 3 bilhões no mercado ali. Ela vale 2 bilhões 750 milhões dividido pela quantidade de ações que ela tem no mercado, que seriam 200 milhões de ações. Ou seja, se você dividir isso por isso, você vai estar pagando R$ 13,75. Por que disso, novamente? Porque os dividendos que estavam no caixa foram distribuídos já para os acionistas, no valor de 1,25. Então, essa empresa ela não vale mais 3 bilhões de reais, ela vale 2 bilhões 750 milhões de reais. Ou seja, você tem que tirar os dividendos que foram pagos do valor total da empresa. E quando você divide esse valor pela quantidade de ações, você vai ver que o valor vai cair, porque agora a empresa está valendo menos no total dela. Então, com esse pequeno exemplo aí, pessoal, bem resumido, né, do patrimônio da empresa, vocês viram aí que esses proventos, eles saem do caixa da empresa, do patrimônio da empresa, e não do valor da ação. O valor da ação é uma consequência da diminuição do patrimônio da empresa, e não o contrário. Então eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí, ter tirado essa dúvida aí do meu inscrito que me perguntou sobre isso daí, né? E que vocês não pensem mais que os dividendos saem da cotação, porque não é isso que acontece. Se ficou alguma dúvida aí também, pode deixar nos comentários aqui. Pode mandar mensagem lá no meu direct no Instagram, que eu vou deixar aqui também, que eu respondo todo mundo e tento ajudar todo mundo aí que eu consigo. Então, para finalizar aí, eu peço para vocês, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com as pessoas aí que também têm essa dúvida, para ajudar o canal a alcançar mais pessoas aí no YouTube. Então nesse vídeo eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!